Salve, Mister Bessa. Depois de bastante tempo, resolvi fazer um vídeo do aquário que eu pus aqui na varanda, né, meio no tempo, que é o que eu consegui negociar aqui em casa com a patroa. E eu acabei gostando, né, que eu fiz tipo de uma espécie de um paludário, né? E aí eu tô resolvendo filmar essa hora, que eu acho que é uma hora que dá menos reflexo. Menos que de dia, que o sol bate aqui, menos do que, mas à noite dá muito reflexo. Então fiz aqui, como eu falei, uma espécie de baludário, várias plantas, né? Fiz essa luminária com 4 refletores de 100 watts RGB. Eu acabo deixando com essas cores, parece um branco, mas na verdade é a mistura das 3 cores, do vermelho com o azul e o verde. E deu super certo, né? Assim, as plantas gostaram. Falar um pouquinho da... Eu não sei o nome, eu não vou lembrar o nome de todas as plantas, ou de todos os peixes também, mas o que eu lembrar eu vou falando, o que eu não lembrar depois eu edito no filme e ponho aqui. Mas eu tenho um tronco, esse aqui é um tronco único, tá? Ele é ligado entre eles. E aí eu tenho diversos outros troncos que eu fui complementando aqui para ficar um design único, sabe? E eu peguei algumas pedras, essas pedras maiores que são da cachoeira aqui próximo, fica mais ou menos atrás daquela montanha, eu chamo lá de Macacos, né, região de Macacos. E eu peguei essas pedras, né, e acabei incorporando aqui. Olha, eu aprendi bastante com esse aquário, que apesar de já ter muitos anos aqui de aquarista, né, desde da pandemia foi quando eu comecei a mexer com aquário e eu viciei, mas a gente acaba achando que sabe muita coisa, na verdade a gente está sempre aprendendo, né? E eu apanhei muito com esse aquário aqui. Primeiro erro, né, que eu quero compartilhar com todos, né? Eu acho que é importante para o pessoal não cometer o mesmo erro que eu. Eu coloquei bastante peixes, como podem ver, e eu comecei a errar muito na alimentação. Como, né? Eu alimentava de manhã e alimentava também no final do dia. Isso depois de 2 meses, mais ou menos, a água foi ficando turva, foi tendo excesso aí de alimento na água, ou pelo próprio alimento, do excremento do peixe, e a água foi ficando verde, deu muita alga, eu perdi alguns peixes, inclusive, em função disso, piorou bastante a oxigenação, deu amônia, eu fiquei muito chateado, né? Eu tinha um outro rec albino, acabei depois de que muito eu perdi, eu fiquei muito triste, né? Acho que todo aquarista, quando perde peixe, realmente fica muito chateado. O outro erro que eu cometi, que é bom compartilhar, eu fui colocando alguns substratos, né? Substratos que são mais para enfeitar, né, o fundo, umas pedras, etc. E eu confiei um pouco no fabricante. O fabricante falava que não alterava o pH, mas um deles que eu coloquei alterava, sabe? Depois eu fui até perceber que tinha um pedaço de conchas, então alcalinizou muito meu aquário. Esse é um aquário que fica entre 6,5 a 6,8. E aí foi um outro grande problema que eu tive, né? De tirar o substrato que estava alcalinizando a água. Eu vi até uns vídeos seus, Mr. Beto, falando o trabalho que é, e de fato, você tem toda a razão, é muito trabalhoso. Levanta muita substância também, levanta muita amônia quando você mexe no substrato, tem muita matéria orgânica ali que vai depositando, né? E eu também, quando eu fui fazer isso, acabei perdendo peixe, né? Então, outra segunda lição aprendida: tomar muito cuidado com o substrato antes de colocar, testar esse substrato para ver se é um substrato que altera o pH da água, se altera as condições da água, não confiar plenamente no fabricante. Enfim, foi outra lição aprendida. E a terceira, né, eu usei aqui para oxigenar a água, que eu percebi que à noite baixava um pouco a oxigenação, eu usei aquele Wave Maker, né? E eu que tinha alguns peixes pequenos, para mim foi uma experiência ruim, porque o Wave Maker que eu utilizei, e acho que a grande maioria assim, ele não tem uma espuma, né, para tampar os orifícios que puxam a água, e dessa forma muitos peixes meus ali, eu perdi porque foram succionados ali e acabou morrendo, né? Enfim, então a terceira lição aprendida. Aí eu acabei indo para esse filtro da Samsung, né, que está atrás ali das plantas, né, mas
eu acabei comprando, que é um filtro que puxa o ar externo, né? E acaba, tem essa opção, claro, você pode fechar, tem uma mangueirinha de plástico ali em cima, não sei se dá para ver, que puxa o ar e sopra no filtro. Então resolveu a mesma questão do Wavemaker, que era a minha ideia era movimentar a superfície da água para oxigenar, mas esse aqui dá um efeito melhor e eu não coloquei meus peixes em risco, né? Enfim, hoje a água está bem transparente, os parâmetros estão zerados, amônia, nitrito, nitrato, enfim, o pH está em, como eu falei, entre 6,5 e 6,8. Toda vez que eu reponho a água, meu pH é 7, então tem que acidificar um pouco o que eu ponho, vou repor. O meu filtro, eu uso esse filtro da Samsung aqui, que é um filtro de 2.000 litros hora, né? A temperatura, como podem ver, esse é um aquecedor que eu tenho aqui, mantém mais ou menos 25 a 26 graus. Eu não ponho muito quente, porque eu tenho dojo, ele sofre com isso. Vocês vão ver aqui também, eu tenho um filtro UV, que eu coloquei à época, quando eu falei que eu tive esse surto de algas, né? Mas o que de fato resolveu foi reduzir a alimentação, né? A alimentação, então, em vez de alimentar 2 vezes ao dia, eu comecei a alimentar uma vez. E conforme eu vi no seu canal, e alguns também acompanhando seu canal também comentaram, né, que é super importante deixar às vezes um dia sem alimento, né? E assim eu fiz, né? Também consultei um veterinário depois que eu tive esse surto, um cara de uma loja que é o qual eu compro peixe, uma loja de bastante confiança, que quarentena peixe. O veterinário super responsável me deu a mesma dica, né, para eu não alimentar todos os dias e sempre deixar um dia de resguardo. Ele fala que às vezes deixa até 2 dias, porque na água, segundo ele, né, tem muito micro-organismos que os peixes se alimentam. Então a gente acha que às vezes não alimentar no dia eles vão ter fome, mas a própria água tem esses micro-organismos que os peixes se alimentam, né? E por falar em alimento, né, esses aqui são alguns que eu utilizo. Eu já utilizei outros, então esse Tetraflocos, esse BSF eu acabei comprando dessa marca que eu achei custo-benefício melhor, em mais quantidade de um custo menor. Estou usando hoje o Immunity, mas usava outros também da Poitara, que eles gostam bastante. E esses ciclídeos é um que boia, né? Uns pedacinhos que boiam, eles gostam, mas não nem tanto. Peixes de fundo, esse aqui acho que é unânime, né? Acho que todo aquarista e todos os peixes gostam bastante dessa ração. Tenho comprado essa Daphnia seca para complementar e vez ou outra eu uso espirulina, né? Mas é que eles gostam mais, de fato, é a Tetra, né? Peixe de fundo é que eles gostam mais. Vou até dar um pouquinho, que é uma dica aí que vocês vão perceber, quem já deve ter reparado aí, que eu tenho bastante bandeira, né? E um lojista me deu essa dica e eu gostei, né? Porque todo mundo fala, pô, bandeira às vezes briga demais, vai incomodar com os outros peixes. A dica que ele me deu e comigo funcionou é quando colocar bandeira, né? Colocar os bandeiras filhotes. E foi o que eu fiz. Esses bandeiras já estão um tamanho médio, ainda talvez não muito grandes, mas vão crescer mais. Mas eu comprei eles bem filhotinhos, bem pequenininhos, né? E eles foram crescendo e eles mantêm um bom relacionamento aí com os outros peixes, né? E esse milogista também me falou que quando você compra os peixes menores e costuma eles juntos, né, que o peixe, segundo ele, tá, eles sentem o cheiro um do outro, eles reconhecem os outros peixes. E às vezes quando eles estão maiores e você coloca um peixe novo, às vezes gera algum estresse, porque eles não reconhecem o peixe novo, né, não estão acostumados com ele. Enfim. E aí você vê que eles comem na mão, a mocinha também vem aqui, né? Acho que vem quase todos os peixes vêm aqui, tá? Então o récleo albino, enfim, até o papagaio, né? Que é um peixe um pouco mais arisco, né? Que tá no cantinho, ele vem aqui comer na minha mão, né? Vou soltar aqui agora para acabar de filmar. Enfim. Então, aí falar um pouquinho desse aquário. Eu tenho algumas anúbias, eu esqueci o nome dessa planta. Eu tenho 2 buquês enormes que eu acabei colocando ali no fundo, né? Eu já não me recordo, os estão agora tampando com a já não me recordo o nome dele. Tenho bastante samambaia d'água que eu fui
ela vai crescendo, fui cortando e fui colocando ao fundo. Eu gosto bem denso assim. Tem mais samambaia d'água ali ao fundo, né? Tem até uma bananinha que desprendeu aqui, né? Tá flutuando, depois eu vou colocar, né? Porque eu tenho alguns peixes aqui, inclusive um cascudo, que é esse aqui albino, né? Que ele ajeita um pouquinho fundo e acaba desprendendo algumas plantas. Tem outro cascudo também, que é o, parece que acho que é banjo, se eu não me engano, que tem, parece uma folha, muito bonito. Tem esse lábio aqui, que ele comprei bem pequenininho, ele cresceu muito rápido, como eu falei, tinha muita matéria orgânica. Também tem essa coridora gigante aqui, não sei se dá pra ter uma noção de uma coridora verde. O tamanho do Heckley albino ali, diz que ela cresce mais um pouquinho, tem 3 dela. Enfim, tenho aí mais ou menos 5 bandeiras, né? Como eu falei, eu vou colocar aí para vocês depois a lista, porque são muitos peixes, eu não me recordo de todos, mas eu tenho muita variedade aqui de peixe. E ainda pretendo, né, colocar neste aquário aqui o disco, né? A pessoa, pô, mas disco dá para conviver com os outros aqui? Eu tenho pesquisado bastante, sabe? O disco diz que tem que ter 5, né? Tem peixe de cardume, senão ele fica muito recluso. Tem gente que cria com bandeira, já ouvi falar que não tem problema nenhum, que dizem que não pode ter talvez peixe que limpador de alga, né? Que às vezes diz que gruda na membrana do disco, incomoda ele, ou esses peixes mais brigadores, né? Que incomodam um pouco o disco. Mas eu estou estudando ainda para ver se vale a pena ou não ter. Vocês desculpem, tem um cachorro aqui, filhote aqui, que tem um coelho, Mr. Beto, igual o seu, né? Que é quase que uma pet. Como é que esqueci até o nome que você usa aí para sua casa? Tem tudo que é bicho, tem cachorro, tem coelho, tem peixe, enfim. Ainda não tem cobra, né? Mas quem sabe um dia pretendo ter. Mas voltando ao aquário aqui, eu também peguei esses, mais enfeite, né? Que coletei de um pinheirinho num litoral que eu tive, achei bonito. Acabei coletando, desinfetei e pus aqui no aquário. Às vezes está um pouquinho sem um pouco de foco. De foco no celular não é tão bom. Mas enfim, voltando aqui, tem o Ramirez, um casalzinho de Ramirez. Tem os ciclídeos diversos, tem esse peixe também que eu acho lindo, acho que é o barbo cereja, se não me engano, eu acho maravilhoso esse peixe. Tem o que eu falei, meu albino ali, meu cascudinho albino. Enfim, tem muitos peixes aqui, Cruzeiro do Sul, ainda pequeno, ainda vai crescer. Tem esse Paulistinha Véu, que eu acho maravilhoso, ele é um peixe muito diferente, que ele nada um pouco mais para a superfície, eu acho ele lindo, né? Os neons já popularmente conhecidos. Enfim, como eu falei, depois eu vou colocar a lista aí, né? Tem um casal desse de casal não, né? Na verdade são 2 fêmeas, né? Que aí eu evito problema de briga no aquário, porque se tivesse um macho e uma fêmea, eles iam reproduzir com frequência, além de eu ter uma superpopulação e um gerador de cabeça que ficam um pouco agressivos aí, né? Elas se juntam às vezes, põem ovos, mas não fertilizam, então fica mais tranquilo no meu aquário, fica mais de boa. Senão eu tenho que ficar recolhendo filhote e doando, né? E não é o meu propósito aqui. Meu propósito é sentar aqui na varanda e curtir esse aquário aqui, né? Bom, o vídeo já está um pouco extenso, mas é isso, né? Enfim, tem várias plantas aqui, Mr. Beto, como eu falei, né? Os trevinhos aqui que eu acabei colocando aqui mais em cima no topo. Enfim, depois se você lembrar aí, que eu também não lembro de nome de todas, né? Quiser me ajudar a lembrar, agradeço bastante, né? E fico aberto aí a dicas, né? Como eu falei, a gente é aquarista, a gente acha que tem muita experiência, mas a gente está sempre aprendendo, né? E esse aqui foi um aprendizado até que eu tive contigo, né? Achei esse peixe que você tem, Mr. Beto, maravilhoso, acho que um dos peixes mais bonitos que eu já vi, e eu torço aí para que ele cresça bem saudável aqui nesse aquário, fique bonitão, igual o seu, Heckley albino, enfim. Mas voltando, né, tô aí à disposição, aceito as críticas, comentários, preciso aprender com muito ainda, tem muito que aprender, tô apanhando ainda bastante, mas eu espero aprender mais para não
colocar a saúde dos meus peixes em risco, não perder mais nenhum peixe, porque a gente que ama aquário e peixes é muito triste, né? Perder. E a gente precisa aprender com os nossos erros e com os erros dos outros, né? Mr. Beto, eu estava esquecendo, tá? Muito importante, né? Esse móvel que eu fiz aqui, na verdade eu mandei fazer, a madeira eu acabei pintando ela, envernizando, mas o que eu queria falar, esse aquário, né? Ele tem um comprimento de 1,40 m, então fiz as medidas aqui para a varanda para dar um vão dos dois lados. Ele tem 45, salvo engano, de altura e 50 de profundidade. E eu quis utilizar um vidro extra clear exatamente para ficar mais puro, né? E com aqui são 12 milímetros de espessura desse vidro, porque eu não queria régua, né? Eu queria fazer um aquário inteiro baseado naqueles padrões que a gente vê muito no Japão, né? Não sei se é Hada, se eu não me engano, que eles costumam fazer esses aquários abertos, né? Sem réguas em cima, que eu acho mais bonito. E aí precisa de um vidro um pouco mais grosso para evitar que rompesse, né? Se fizesse um vidro mais fino, aí não poderia, de fato, não ter régua, teria que ter reforço para não romper o aquário. Tem dado certo, tomara que continue assim, né? Então, informação complementar. Eu tenho também um outro aquecedor lá dentro bem potente, eu esqueci se são 500 watts, uma coisa assim, que pro tempo mais frio, né, quando faz inverno aqui, é bem mais frio para manter a temperatura e os peixes não sofrerem, né? Bom, essa é a informação complementar.